Olá a todos, aqui com vocês, Dari Rutimani. Bom, pessoal, vamos aqui a mais um assunto interessante. Essa também vai ser mais uma história que aconteceu há muitos anos atrás, tá? Isso aí foi no ano de 1993. A história que eu vou passar para vocês foi meu primeiro caso de cirurgia astral. Então, nesse ano, eu me lembro que era um dia de semana, né? Acho que era, se não me engano, uma sexta-feira. E uma senhora conhecida, uma senhora já meio de idade, me procurou, né? Tinha chegado do trabalho e tal, e falou: pô, Dário, eu sei que você pode ajudar minha filha. E eu não entendendo nada. Mas como assim ajudar sua filha? Eu sei que você tem o dom da cura. Eu não entendi nada. Porque até então, nessa época, eu tinha 21 anos de idade e eu ainda não trabalhava com esses trabalhos, né, de terapia. Eu ainda não tinha me descoberto, é a grande verdade. Tinha alguns focos, algumas análises que aconteceram em infância, assim, mas reprises rápidas, né? Mas não ao ponto que essa senhora queria que eu trabalhasse com a filha dela. Mas conclusão da história, a filha dela, ela tinha feito uma cirurgia aonde tinha tirado o útero, as trompas, né, esses órgãos reprodutores, e ficou em casa, né, na casa dela, lá de cama, tá, se recuperando pós-cirurgia, né. Só que aconteceu um problema sério nela, deu infecção na cirurgia. E até então ninguém sabia. A moça estava passando mal, estava com dor, muita dor, estava com uma grande resistência de ir para o médico. E a mãe era uma ex-senhora que vivia trabalhando em centro de Umbanda, né? Ela era ex-mãe de santo e tinha uma mediunidade. E ela sabia que eu era capaz de trabalhar a filha dela. Só que eu não sabia disso. Isso foi mais engraçado. Então, quando eu fui à casa dela, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Quando eu passei pela porta da casa, que era do quintal para dentro da casa dela, eu percebi que não era mais eu com a minha consciência plena. Tinha algo mais. Tinha uma pitadinha de algo mais. De um ser espiritual que eu tive acesso na minha infância, né? Por meados dos meus 4 anos de idade, por volta disso, que aparecia para mim praticamente às madrugadas e conversava comigo. Esse é um dos meus mentores de trabalho hoje, né? O nome dele é chamado Kaunik. Eu me lembro quando eu entrei, eu me senti grande, forte, assim, diferente. Beleza. Quando eu fui até o quarto, a minha consciência era diferente, consciente de tudo, mas com uma consciência mais velha, um conhecimento mais apurado em tudo. Porque eu entrei no quarto e eu vi ela deitada, olhei para a mãe dela e falei: olha, ela é filha de santo, né? E tem uns amigos dela aqui, uns orixás, né, que estão fazendo o melhor que podem, mas a gente precisa fazer uma cirurgia urgentemente nesse momento. Acende uma vela branca para essa moça. Aí a mãe acendeu e agora eu vou trabalhar ela. Olhei para o rosto dela e eu só lembro que eu falei: fica tranquila, confia na luz, pois ela está aqui te ajudando nesse momento. Eu segurei na mão dela. Ao momento que eu segurei na mão dela, isso eu nunca esqueço, eu saí do meu corpo e levei ela junto comigo. Me vi saindo daquela casa, flutuando com ela. E flutuando como se estivesse no céu. Tinha nuvens, eu lembro. E ela falava para mim: nossa, que maravilhoso estar aqui. E eu, calado, sabendo: nossa, ela soltar minha mão, estou perdido. Eu acho que ela desencarna. Essa era a minha consciência. Então eu falei para ela: fica tranquila,
que vai dar tudo certo. E ao momento que eu estava viajando com ela, nesse outro lado, né, nessa outra frequência, eu vi o corpo dela por dentro. Eu olhava para o abdômen dela e via a infecção, como se estivesse olhando para qualquer um na minha frente. Eu via as costuras infeccionadas. Eu falei, cara, isso aqui deu B.O. Então, ao mesmo tempo, começou a abrir isso aquilo e refazia aquela cirurgia, mesmo não estando os órgãos presentes no corpo físico, mas os órgãos no campo astral dos corpos etéricos existiam lá. E esses eu comecei a trabalhá-los para poder chegar à matéria. E aí fui trabalhando os corpos. E o tempo que eu estava lá mexendo no corpo, eu estava ao mesmo tempo com ela no outro plano. Então era eu 2 vezes, aqui trabalhando e lá com ela ao mesmo tempo. E nesse decorrer apareceu o pai, apareceu várias pessoas que ela conhecia e se retrataram com ela. E ela falou, quero ficar aqui. E o vô dela, que tinha morrido, falou, não é seu momento, você precisa voltar, você tem 2 filhas para criar, não é seu momento agora, você só vem fazer uma visita para a gente. E quando isso aconteceu, eu me senti mais calma. Bom, agora ela vai voltar. E quando eu tinha já trabalhado o corpo, né, lá no outro plano físico, eu falei para ela, ó, agora segura firme, e a gente voltou. Quando eu me vi, já estava no corpo dela. Ela já tinha retornado, ela estava tranquila, sem dor, porque ela estava morrendo de dor no início do trabalho, e eu estava exausto, muito cansado, muito exausto. Agora o interessante, para mim tinha se passado, nesse tempo que eu trabalhava, 1 hora. Aqui na Terra tinham se passado 7 horas. Em 1 hora de lá eu fiz um monte de coisa, e aqui foram 7 horas. Por isso eu estava exausto. Então terminei o trabalho, fui embora. No dia seguinte, essa mãe me procurou, e essa moça, que era a filha dela, que não estava andando, veio andando me cumprimentar e me agradecer. Eu pensei, então que era um sonho isso, né? Porque eu falei, cara, isso realmente aconteceu, porque foi minha primeira vez. Então, gente, trabalho astral, trabalho de cura, são coisas magníficas, indescritíveis, né? Praticamente, assim, são sentimentos além do normal, maravilhosos, são experiências magníficas, tá? E eu fui presenteado por Deus, por os seres de luz e todas as entidades aí, a me dar esse presente, esse trabalho. Hoje eu executo isso com o maior carinho, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque existem muitas vertentes por aí, mas assim, é um trabalho compensador para a nossa mente e nosso coração. A vocês, meu grande obrigado. Tchau, tchau.